Olá, estamos começando mais um FalaCast. Obrigado pela sua presença, por estar aqui conectado com a gente. Esse programa só pode acontecer com a sua participação e engajamento conosco. Para essa conversa de hoje, temos um tema super importante e relevante: gerenciamento do tempo. Quem é que não está refém do tempo? Bom, vamos à discussão com convidados muito especiais. Para essa conversa, nós chamamos pessoas que são super, mega, ultra ocupadas e que, para poder lidar com todos os seus papéis e funções, fazem aí uma grande arte em gerenciar o seu tempo. Nós temos para essa conversa o Dr. Dércio. Ele já esteve aqui com a gente, foi muito relevante, foi tão especial que a gente pediu bis. A gente quis que você voltasse. É ótimo tê-lo aqui conosco. Ele é o diretor acadêmico aqui da nossa instituição. É um prazer, doutor, tê-lo aqui conosco. Pode deixar o seu oi aí para os nossos participantes que estão interagindo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, professora Eliane. É muito bom nós estarmos aqui e participarmos desse projeto tão legal que a FAMA tem desenvolvido para impulsionar a aprendizagem dos participantes. Temos também uma outra convidada muito especial, é a Clarimere. Clarimere, você já esteve aqui conosco também. Você e o Derson impulsionaram a todos nós aí a termos hábitos de estudos com mais intencionalidade, se autoconhecendo melhor, e a gente não poderia deixar aí de trazê-los novamente, porque foi muito bom, foi muito especial ter naquele momento, e a gente não tem dúvidas de que hoje também será uma conversa, um diálogo que promete. Dê o seu oi para quem está aqui com a gente, nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar aqui com todos, participando deste momento que possa ser relevante na vida de cada um de vocês. Ok. Gente, a nossa conversa de hoje é sobre o tempo. Bom, o tempo está presente na vida de todos nós, né? Nós temos o tempo atrelado aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho, às nossas atividades, aos nossos hobbies, às nossas preferências, e nada diferente não podia deixar de também estar atrelado aos estudos. Tem um autor que eu gosto bastante, Cláudio Moura Castro. Ele trabalha com hábitos de estudo e ele usa uma frase de efeito que me fez refletir. Ele diz que nos negócios, tempo é dinheiro. Nos estudos, o tempo é matéria-prima do aprendizado. Bom, eu acho que com essa fala, né, de Cláudio Moura Castro, a gente não pode deixar de ver como é essencial o tempo que a gente dedica para os estudos. E como a gente não vive só de estudar, a gente também pratica um esporte, nós também temos uma família, nós também temos o nosso momento de descanso. Mediar, gerenciar todas essas multifunções que muitos de nós fazemos é uma verdadeira arte. E a nossa conversa hoje é para instigar como eu posso fazer isso melhor, como eu posso ser mais eficiente nas minhas práticas aí de gerenciamento do tempo. Bom, eu quero começar com o Derson, ele que tem muitas atividades, muitas tarefas. Ele que é diretor acadêmico, cuida da pós-graduação, cuida da extensão. Eu confesso, a gente trabalha um pouquinho de perto e eu fico impressionada com o tanto de tarefas que ele tem para fazer. Essa é uma arte aí que eu penso que você tem que driblar e agir com tanta eficiência. O que você acha, Gerson? Como a gente pode, Derson, gerenciar melhor o nosso tempo? Essa pergunta é muito boa, professora, e a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que é impossível gerenciar o tempo. E por que é impossível gerenciar o tempo? Porque eu só posso gerenciar aquilo que eu posso controlar. E eu não posso controlar o tempo. Então, eu poderia gerenciar o tempo se eu pudesse ser assim: olha, essa semana eu estou muito ocupado
Então, essa semana eu vou ter dias de 30 horas e semana que vem eu vou fazer dias só de 18, porque a semana que vem eu estou mais tranquilo. Nós não podemos fazer isso. Então, nós não gerenciamos o tempo. O que a gente gerencia? O que a gente faz dentro do tempo. Isso eu posso gerenciar. Então, nós vivemos hoje um paradoxo. Por quê? Porque nunca nós tivemos um índice de automatização tão grande, né? Então, se você pensar na sua bisavó, ela tinha que esquentar o ferro com brasa, ela tinha que fazer a brasa, colocar dentro do ferro de passar, não é? Para fazer uma chaleira, ela tinha que ir lá e esquentar aquilo no fogão a lenha, pegar a lenha. Então, hoje nós temos uma facilidade da tecnologia muito grande. Não precisamos ir tão longe. Se a gente quisesse fazer uma pesquisa há 20 anos atrás, você tinha que ir na biblioteca, tinha que pegar um livro, tinha que pesquisar o livro, copiar num papel ao maço, né? E hoje a gente faz tudo isso pelo Google. Só que, embora nós vivamos a era de maior automatização da nossa história, nós também vivemos a maior falta de tempo da história. Eu trabalho com executivos dessa questão de produtividade em grandes empresas e se você perguntar para eles qual é a preocupação número 1 deles, é justamente como que eles acomodam tudo dentro do tempo. Então, onde está o nó? Quer dizer, se hoje a gente gastava muito mais tempo as coisas antes do que hoje e hoje a gente se sente com menos tempo, o problema é que nós temos muito mais atividades ao nosso redor. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender se nós quisermos ser pessoas mais eficientes e eficazes é a selecionar o que é importante para mim. Então, não tem como abraçar tudo, mas eu preciso aprender a selecionar aquilo que é importante, aquilo que tem relação com o meu propósito, aquilo que eu vou desenvolver, e então, ao priorizar aquilo que é o mais importante, alcançar os resultados que eu estou buscando. Ótimo, e eu acho que com essa sua fala a gente já vê que gerenciamento do tempo é, na verdade, um tema, um nome que a gente dá para chamar atenção para esse grande desafio, né? Que na verdade é o gerenciamento de atividades, né? Uma vez que todos nós temos o desafio de gerenciar as nossas atividades dentro do tempo, todos nós recebemos aí 24 horas, todos, bem igual para todo mundo. Por que alguns conseguem dedicar tempo para o trabalho, para a família, para os estudos e outros não conseguem? Clorimane, quais são assim, os grandes vilões que roubam o nosso tempo? E com um olhar ainda nesse contexto acadêmico, nesse contexto de estudantes, né? Quais são os grandes vilões? Eu acredito que os vilões de cada um é diferente, né? Porque o que me distrai, talvez não distraia o professor, não te distrai, mas a mim sim. Então, justamente como nós já temos falado sobre a questão do autoconhecimento, se eu sei que o celular vai me distrair, se eu sei que se tiver pessoas passando no ambiente vai me distrair, eu preciso buscar situações que me favoreçam, porque senão eu vou me distrair, não vou conseguir criar foco no que eu preciso terminar naquele momento, né? Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar também é uma lista do que eu preciso fazer, e aí eu vou ali, ticando, como a gente fala, né? Fazendo ali um risquinho, olha, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Para eu ter esse controle do que eu preciso fazer. Porque se eu deixar solto, pode chegar no final do dia, não que eu não tenha feito nada, devo ter feito muita coisa, que acontece muito diferente. A gente faz, às vezes, muita coisa, mas o que era para ser feito, a gente não fez. E acaba não sendo produtivo o meu dia, o meu tempo não foi produtivo, né? Então, se eu me planejei estudar aqueles temas hoje e eu não criar esse foco, né? Eu corro o risco de chegar no final, ter lido outras coisas, ter feito outras coisas, mas não ter concluído o meu objetivo daquele estudo, né? Então, a gente precisa criar essas listas, acho que é importante, para você ter o controle do que você está fazendo no seu tempo. Ótimo, ótimo. Doutor Dário, você falou sobre estabelecer prioridades, né? E a pergunta que não quer se calar é para quem tem dificuldade de estabelecer as prioridades. Ela julga que tudo é muito importante, de que tudo é muito intenso e que ela precisa dar conta. Que dica você daria? Que estratégia eu posso usar para poder ser assertiva na escolha de prioridades? Excelente questão. Tem um livro recente muito bom chamado Essencialismo. O autor desse livro é Greg McCall e ele define essencialismo como a busca disciplinada por menos. Então, a gente tem uma tendência de achar que quanto mais eu estiver fazendo, melhor. Mas a lógica é, se eu fizer menos com mais qualidade, então eu tenho resultados melhores. A primeira coisa importante para a gente ter
prioridades claras é diminuir o número de coisas que a gente está envolvido, né? Claro que diferentes pessoas têm diferentes quantidades, se a gente pegar ritmos e até estilos de trabalho. Então, um exemplo para mim muito bom é a parábola dos talentos, né? Então, a Bíblia diz que um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. E quando Jesus conta a parábola, ele diz que o Senhor recompensou igual o que recebeu 5 e o que recebeu 2. O único que não recebeu recompensa foi aquele que não fez nada com o que tinha. Então, o que a gente aprende dessa parábola? Que uns podem lidar com 5, outros podem lidar com 2. Mas a questão é, eu preciso lidar com qualidade com aquilo que eu posso, que eu recebo, que eu tenho essa qualidade. Então, a primeira coisa é menos. É olhar aquilo tudo e pensar o que tem significado para mim. O que tem relação com o meu propósito? Daquilo que eu quero alcançar, o que é aquilo que vai trazer mais impacto? Então, menos atividades com maior impacto. A segunda coisa, professora, é a gente aprender a vencer um sentimento que a gente carrega, que em inglês se chama de FOMO. O que é o FOMO? É o Fear of Missing Out. Medo de estar perdendo algo. A gente sofre muito hoje da tendência de querer estar presente em tudo o tempo todo, né? Então, eu sempre estou com medo de perder alguma coisa. Então, eu quero... Opa, peraí, tá passando... Você sabe que existe uma estatística interessante que 70% das pessoas hoje, quando elas estão na frente da televisão, elas também estão conectadas na rede social. Então, elas estão em 2 canais simultâneos. Isso faz parte do FOMO. Eu quero estar o tempo inteiro participando de tudo. Então, o Greg McCall, nesse livro do Essencialismo, ele sugere que nós deveríamos trocar o FOMO, o medo de perder alguma coisa, pelo JOMO, que é o Joy of Missing Out, a alegria de estar perdendo alguma coisa. Então, peraí, eu escolhi agora estar com a minha família. Então, agora é hora de estar com a minha família, tá tudo bem. Agora eu escolhi praticar o exercício físico. Então, é isso que eu vou fazer agora. E aí, isso é que tem que me trazer a satisfação daquele momento de conseguir viver melhor o momento. Então, quando eu seleciono menos coisas, pego as que tenham mais impacto e fico confortável em não estar fazendo as outras, eu tenho mais poder de alcance das minhas prioridades essenciais. Ótimo. Há algo que segue, né? Todas as pessoas, alguns lidam com mais habilidade, outros com menos. É a senhora procrastinação. Aquelas famosas frases, né? Depois eu faço, amanhã eu concluo, mais tarde. Que estratégias a gente pode usar para poder lidar e ter enfrentamento? Uma vez que a procrastinação, ela pode... Todos nós, né, somos suscetíveis a ela. Quem aqui nunca pensou em fazer mais tarde, depois, amanhã, enfim? Como que a gente pode estar desenvolvendo estratégias para combater, para poder enfrentar a procrastinação? Diferente de Maslow, da indicação dele, comigo não funciona muito. O que funciona comigo é começar por aquilo que é mais difícil. Então, o que eu não gosto de fazer, o que não é comum, não é natural para mim, eu preciso fazer primeiro. Isso é comigo, né? Por isso que entra muito essa questão de cada um é diferente. E eu fiz as experiências comigo, funcionou assim. Então, para não procrastinar, eu preciso fazer primeiro aquilo que eu deixaria de lado, com facilidade. Porque o que eu gosto de fazer, eu vou fazer sem ninguém mandar, eu vou fazer sem dificuldade nenhuma. Então, nessa situação, funciona bem. Então, o que eu tenho mais dificuldade hoje é fazer musculação. Não gosto de musculação. Gosto de caminhar, gosto de correr, mas fazer musculação não. Então, quando eu chego para fazer ali na academia as atividades, eu começo por aí. Faz ali os alongamentos e vamos direto para isso aí, senão eu vou embora e vou deixar. Então, a gente precisa se conhecer nesse ponto também, para não procrastinar. Porque senão, se eu for deixando na minha lista, vai chegar no final do dia, eu falei, mas eu fiz tanta coisa, não deu tempo de eu fazer isso, eu vou procurar uma desculpa, né? Então, se é complicado você conseguir colocar para cima ali, na primeira da lista, começa logo que resolve ela e depois é tranquilo. Olha, deixa eu falar, a procrastinação, é importante dois mitos que nós temos que quebrar da procrastinação. Primeiro, muitas vezes nós achamos que a procrastinação ela é uma preguiça, mas a procrastinação pode ser um mecanismo do cérebro para nos proteger das coisas que nos fazem mal. Então, a professora citou uma coisa boa. Às vezes a gente está
fugindo justamente de uma tarefa mais difícil e a procrastinação é um mecanismo do cérebro. Então, antes de tentar combater, eu preciso tentar entender por que eu estou procrastinando isso. Né? Onde está o problema dessa tarefa que está me levando a procrastiná-la? Será que se eu entendê-la melhor, eu não vou ter mais facilidade de fazê-la primeiro? Essa é uma coisa importante. Segunda coisa, nem sempre procrastinar é ruim. Às vezes a procrastinação pode ser a diferença entre uma decisão precipitada e uma decisão mais sábia. Entre um trabalho bem feito e um trabalho matado. Então, às vezes na ânsia de matar a tarefa, eu vou lá e faço um trabalho de qualquer jeito e eu tinha mais prazo para fazer ele. Então, será que eu não podia ter feito um trabalho melhor, uma pesquisa mais aprofundada, estudar um pouco mais esse tema? Mas quando eu fico muito focado em cumprir a tarefa, eu posso prejudicar a qualidade da tarefa. Então, nós precisamos pensar assim, é a diferença entre velocidade e agilidade. Velocidade é fazer rápido. Agilidade é fazer no menor tempo possível com qualidade. Então, é melhor ser ágil do que veloz. Esse é o menor tempo que eu posso fazer com qualidade, então é isso que eu vou fazer, eu preciso ganhar esse... Agora, peraí, se eu posso fazer melhor e eu tenho prazo para isso, eu posso explorar isso adequadamente, né? Então, isso é importante a gente trabalhar esses gatilhos mentais, né? E a professora falou bem as diferenças, né? Para mim, professora, funciona ao contrário. Eu tenho que começar pelo mais fácil, porque eu demoro a aquecer, né? Então, quando eu tô com dificuldade... Às vezes tem dias que eu tô com muita dificuldade de fazer qualquer coisa. Então, eu começo por aquilo mais simples, porque eu vou aquecendo. Aí eu consigo fazer aquelas mais difíceis. Aí pega a descida e vai. Então, é importante a gente se conhecer. Eu já conheço pessoas que, como a senhora, tem que fazer o mais difícil primeiro, porque daí ela sente aquela sensação de tô livre disso, agora eu vou pro outro. Então a gente tem que se esforçar para se conhecer e usar isso da melhor forma possível. Ótimo. E como desenvolver as minhas atividades nessa perspectiva ágil e não veloz? Dicas aplicáveis pra gente, professor. Como que a gente pode fazer? Porque eu penso que para todo mundo que quer ter um bom desempenho, seja acadêmico, seja profissional, enfim, nas diversas áreas, quem não quer fazer em menos tempo e fazer com eficiência, né? Porque às vezes algumas pessoas também julgam, né? Fez rápido demais, vai estar mal feito. Mas é interessante essa perspectiva, esse olhar da agilidade, né? Você faz bem feito no menor tempo. Quem é que não quer? Né? A gente ganha bônus, você ganha tempo e entrega algo de qualidade. Clareia pra gente como é que a gente pode conseguir essa proeza. Olha, hoje a gente tem muitos cursos interessantes na área de metodologias ágeis de projetos, né? E alguns métodos como o Scrum, que é um método para isso. Tem um livro sobre chama Scrum, A Arte de Fazer o Dobro com Metade do Tempo. É um livro muito legal que te ensina técnicas de concentrar energia. Mas eu vou recorrer a uma coisa mais antiga. A autora americana Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, ela tem um capítulo onde ela comenta sobre produtividade. E ela diz assim, contínuo e método, alguns conseguem fazer em 5 horas o trabalho que outros fariam em 10. O que é tino e método? É rotina, é sistemas, né? Como que eu consigo ser mais ágil? Eu tenho que estudar qual é a melhor forma de fazer isso. Será que existem métodos mais rápidos para eu utilizar para fazer isso aqui? Quais são os métodos de estudo que vão me ajudar a captar mais rápido? Ou será que eu não posso usar a tecnologia ao meu favor? Você pode gastar 3 horas colocando as referências bibliográficas de um trabalho no Word, você pode usar o Mendeley ou o EndNotes que vai te fazer isso automaticamente no final. Então, existem muitos recursos e ferramentas para que nós possamos explorar melhor aquilo que pode ser automatizado. Então, a gente tem que parar de perder tempo com aquilo que pode ser automatizado e gastar energia naquilo que só eu posso fazer. Aquilo que depende de interpretação, aquilo que depende de raciocínio, de cognição, né? E aí, isso eu coloco no meu tempo. Aquilo que pode ser automatizado, eu vou automatizar para usar melhor o meu tempo. Todos nós deveríamos dedicar regularmente tempo para estudar como fazer as coisas, né? Eu tenho um hábito pessoal. Todo mês eu dedico pelo menos 3 horas pesquisando novas ferramentas de produtividade, novos aplicativos. Eu sigo algumas páginas aí que vêm feeds de pessoas que estão
eu descobri coisas novas. Às vezes descubro um outro método, às vezes um outro livro, às vezes uma ideia diferente que eu nunca tinha testado. E aquilo vai enriquecendo a gente. Do mesmo jeito que a gente gasta tempo para aprender a profissão, a ciência da gente, eu também tenho que aprender a viver melhor. E a produtividade faz parte disso. Ótimo, ótimo. Essa aplicação, né, me chamou a atenção algumas estratégias, né? Eu separo 3 horas por mês. Olha, há uma organização, há um planejamento para que isso aconteça, né? Porque outras pessoas poderiam fazer isso semanalmente, outras pessoas poderiam não incluir isso. Ele estabeleceu isso como algo importante, mas serão 3 horas no mês. Como fazer esse planejamento assim de atividade? Os estudantes que estão conosco, eles também têm aí a sua vida familiar, a sua vida acadêmica, os excessos, por exemplo, acadêmicos. Como aplicar isso na rotina pessoal do indivíduo? Vamos sendo práticos aqui. A gama de volume de atividades que a gente tem na faculdade, ou fazendo um mestrado, um doutorado, como que a gente pode fazer isso ser aplicável na vida de um ser humano comum? Uma coisa importante que o professor falou é em relação do uso da tecnologia com sabedoria, né? A gente precisa aprender a usar a tecnologia e não ser usado por ela, que é o que a maioria das vezes acontece. A gente perde muito tempo, às vezes, com coisas que não estão produzindo tanto, mas se eu souber utilizar as ferramentas que eu posso ter aqui nesse celular ou no computador a meu favor, eu posso ganhar tempo e depois eu posso ter um momento de lazer ainda mais satisfatório. Mas às vezes a gente quer primeiro o lazer, a gente quer fazer primeiro o fácil, e aí o tempo passa que a gente não vê. Quem é que vê o tempo passar quando está assistindo TV ou no celular ou nas redes sociais? O tempo voa. Mas quando você vai para fazer uma coisa, parece que passa rápido também, mas trava em alguns aspectos. Então, a gente precisa aprender a utilizar as ferramentas a nosso favor. E nós somos seres cognitivos, intelectuais. A gente tem capacidade para isso. A gente precisa querer, né? Porque a gente tem essa possibilidade. A gente não é um animal que o ser humano guia. Que o ser humano vai lá. A gente pode ter esse autocontrole, né? Buscar esse autocontrole. Não, hoje eu vou tirar tempo para assistir, mas vai ser aquele momento. Agora eu vou estudar. E para o meu tempo ficar mais produtivo, eu vou utilizar essa ferramenta. Então, eu tirei um tempo para pesquisar algo que vai me ajudar, né, nas redes sociais, na internet, mas a meu favor. Eu não estava ali aleatório, né? Eu fui com intenção, eu fui pesquisar algo e voltei. Eu acho que isso ajuda bastante a gente a ganhar tempo. Se você me parasse na rua, Liliane, e perguntasse assim, Derson, o que você aprendeu na sua vida que fez a maior diferença no seu dia a dia até hoje? Eu diria assim, sem pensar, planejamento semanal. Então, a gente precisa aprender a planejar semanalmente a vida da gente. E como que esse planejamento tem que acontecer? Criando espaço para aquilo que é o mais importante, para as prioridades, e deixando que as outras coisas ocupem o restante do tempo. A gente sempre vai ter um monte de coisas para fazer. Então, se eu não cuidar para que as coisas mais importantes aconteçam, elas vão se perder. As outras coisas vão vir, mas eu preciso garantir na minha agenda o lugar daquilo que é o mais importante, semanalmente. Olha, esse aqui é o horário que eu vou estudar, esse aqui é o horário que eu vou cuidar da minha saúde, esse aqui é o horário que eu tenho para minha família. E o resto do tempo, ele vai se ajustar. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa, os estudos de produtividade dizem que ninguém consegue administrar com qualidade mais do que 5 a 7 papéis na vida. Então, às vezes eu tenho papéis demais. E eu tenho que entender que esses papéis vão ter que se adequar com o tempo. Então, se eu assumir o papel de estudante e eu tenho o papel, de repente, de esposo ou esposa, ou eu tenho o papel de mãe ou de pai, ou eu tenho o papel de filho de um idoso que precisa... Então, eu preciso entender que os meus papéis exigem tempo. E se eu tiver mais que 7 papéis, provavelmente eu vou frustrar. Então, eu preciso sentar e dizer o seguinte, já que eu aceitei fazer esse mestrado, eu vou ter que abrir mão dessa atividade aqui, por exemplo. Né? Ou agora acabou de ter um filho pequeno, é natural que nesse período não vai dar para estudar, porque assumiu um novo papel de pai ou de mãe. Então a gente tem que aprender a selecionar os papéis que a gente exerce. Naquele momento, né? Exato, é uma escolha minha. Sim. Né? Então se eu escolhi esse papel, eu preciso dedicar energia para ele. E eu tenho que saber que mais do que isso de papéis, eu vou desequilibrar, eu não vou conseguir atender de maneira adequada.
Então, se você tem os papéis claros e você se planeja semanalmente, esse equilíbrio ele vai te ajudando também a canalizar a sua energia na direção correta, porque a sensação que a gente recebe também faz diferença. Então, a sensação de dever cumprido, a sensação de um relacionamento equilibrado, a sensação de você se sentir um cônjuge, um pai ou uma mãe que está cumprindo o seu papel, isso fortalece a disciplina para alcançar os resultados. Uma ilustração, quando o professor falou, que me veio à cabeça, a gente já é antiga, né? As prioridades, né? Então, ele falou ali de 7. Digamos que as 7 prioridades do meu dia sejam pedras dentro de um copo. E todo o resto que vier depois é os grãos de arroz que vão se acomodar e vai preencher todo o tempo. Mas se eu inverter e colocar primeiro os grãos de arroz, que é todo o resto, os redemoinhos da vida, e deixar as pedras que são os essenciais, elas não vão, o tempo não vai ser suficiente, elas vão ficar fora do copo, né? Digamos que o copo seja o tempo. Então, quando eu foco na prioridade, eu consigo trabalhar com o que eu preciso fazer e vai ter tempo suficiente para fazer as outras coisas. Agora, se eu inverter o processo, aí eu não vou ter tempo. Ótimas reflexões. Essa é uma arte muito íntima de cada um, né? Porque cada um tem uma realidade muito peculiar e também expectativas, prioridades muito diferentes. É algo que a gente tem que fazer com calma, planejamento, né? E estabelecendo as prioridades. O tempo voou mesmo. O professor Décio já citou aqui algumas ferramentas que podem ajudar os nossos estudantes. Eu queria que você mencionasse, pode ser que o nosso ouvinte aí se perdeu, né? O que a gente tem hoje? Eu sou do tempo da agenda, da anotação, da caderneta. E até hoje eu gosto de usar algumas ferramentas, mas eu também gosto da minha agenda. Aquela coisa que é da preferência, da identificação, do que funciona para mim. Mas essa nova geração, esses novos alunos, alguns deles nem sabem, nunca nem tiveram uma agenda. A agenda tá o quê? É totalmente eletrônica, né? Que ferramentas que a gente tem, que recursos a gente tem que podem auxiliar, que podem impulsionar? Bom, antes da gente pensar na ferramenta, eu preciso pensar no método que eu vou usar. Então, qual vai ser o meu método de trabalho? Por quê? Porque ele vai ajudar na ferramenta. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o GTD, que é o Get Things Done, que é uma estrutura de método. Você tem também algumas que são relacionadas apenas com checklists, né? A professora falou sobre checklist. Tem metodologias só fundamentadas em checklists. Então, eu preciso pensar assim, qual método que eu vou usar? Deixa eu entender os métodos e ver qual pode funcionar para mim. Segunda coisa importante gostei muito da sua frase assim, eu preciso controlar a tecnologia e não ser controlado por ela. Então, nos cursos eu digo o seguinte, vença sem lutar. No meu celular, por exemplo, em determinados horários por dia, eu tiro as notificações dele. Porque eu sei que se ele tremer, eu vou olhar. Eu sei. Então, eu não preciso lutar contra isso. Eu tiro a notificação. E aí, eu tenho vários grupos de WhatsApp que todo mundo é obrigado a entrar, né? Eu estou esperando o WhatsApp fazer aquela mudança que você pode sair do grupo sem ninguém perceber. Mas como não fez ainda, a gente fica lá para não maltratar, né? As tias, etc. Então, mas o que eu faço? Eu, em determinados dias, eu jogo todos esses grupos para o arquivados, porque ele não vai notificar. E à noite eu vou entrar lá e vou ver, vou responder o que me interessar. Mas aquilo não vai me distrair durante o dia, né? Então, você tira essas notificações da sua frente, isso te ajuda muito. Terceira coisa importante é ter um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. E não estou falando fisicamente só, digitalmente. Então, o que é meu material de estudo dessa disciplina? Onde que está? Está nessa disciplina. Então, eu posso usar um sistema de etiquetas ou eu posso usar as pastas, mas está lá da disciplina X, Y, Z, eu vou guardar cada coisa e quando eu preciso, eu sei onde está. Sabe que tem um estudo interessante que as empresas gastam até 60 horas por mês para encontrar coisas que elas não sabem de guardar. Empresas. Isso, 60 horas num mês procurando coisas que elas não sabem de guardar. Então, quando eu deixo cada coisa em um lugar e o lugar está certo e volta para o lugar certo, documentos, né, você digitaliza seus documentos. Então, eu tenho um teste que eu faço comigo. Se eu demoro mais do que 30 segundos para achar alguma coisa, está errado.
Que Porque ousado esse teste, né? eu vou me desafiando com isso. Então, por exemplo, se você pedir para mim, olha, queria o seu um exame médico que você fez, uma endoscopia. Então, no meu computador eu tenho as tags. Se eu colocar lá a tag exame médico ou endoscopia, ele vai puxar. E tá lá as endoscopias que eu fiz, por exemplo. Se eu não achei, tá errado. Não é que eu sempre acho, às vezes eu não acho. Então eu sei que tá errado. Eu falei, esse aqui não funcionou. Isso aqui eu não arquivei direito. Porque se eu tivesse arquivado direito, eu teria achado em 30 segundos. Então, a gente tem que pensar nisso. Será que eu estou arquivando as coisas direito? Estou colocando as coisas no lugar certo? Estou etiquetando digitalmente isso da maneira certa? Quantas vezes a gente guarda um artigo legal para usar numa disciplina e aí quando você precisa, você não acha? E você perde? Perde e depois... Não, às vezes você não acha. Aí passa um tempão, você está procurando outra coisa e você acha. Você fala, agora não adianta mais. Não muito tempo atrás, a minha forma de organização era no computador ter as pastas. Só que com o tempo eram tantos arquivos que eu já não lembrava mais os nomes que eu tinha salvo. E aí, como é que você pesquisa para procurar? Não acha. Quando chegou o professor, no outro dia, do nada, tu encontrava. Então, com o tempo, eu fui percebendo também que cada pessoa tem uma forma de organização. E a gente trabalha com pessoas, algumas pessoas resolveram concentrar tudo em links. Ótimo, legal, ficou no link. Mas e agora, onde que fica? Onde eu vou guardar esses tantos de links? Comecei a me perder. Como o professor falou, eu não quero ficar mais de 30 segundos procurando no WhatsApp arquivos, eu não quero ficar procurando links e lembrar o que foi escrito. Teve gente que mandou áudio, não fez legenda, então eu não vou conseguir pesquisando. Como eu vou resolver isso? E uma forma que eu encontrei, e a minha forma é o Trello. Uma ferramenta onde eu consigo, menos de 30 segundos, eu encontro o que eu quero. Porque eu abro ali, ele está no celular, está no computador, é online. É aplicativo, eu olho lá, eu sei se eu quero para a escola tal, né, que vai ser estudos, né, matéria tal, eu encontro. E ao mesmo tempo, quando alguém me pede um documento, eu envio para ele via link, que ele não vai precisar ficar guardando lá um arquivo pesado, né? Então, para mim, facilitou muito. Eu acho que hoje, muitos acadêmicos já conhecem a ferramenta. Existem outras semelhantes, às vezes com benefícios maiores, mas essa foi a que eu gostei, que foi o primeiro amor, né? Então, eu nem quero aprender a outra, agora eu quero essa. Mas eu sei de outras que o pessoal comenta, que é boa também, mas o Trello para mim tem funcionado. Já para outros colegas eu vejo que não funciona. Eles ficam reclamando, não, profecia é difícil, manda para mim de outro jeito. A gente vai tentando encontrar a forma de ajudar todo mundo, né? Mas hoje a minha forma de organização é Trello. Dois bons apps também que a gente pode usar de referência. Um se chama Notion. Ele é um app justamente para te ajudar a classificar dados, classificar informações e você pode buscá-los. E o outro é o Evernote, já tem muitos anos o Evernote, e a função principal do Evernote é criar uma biblioteca digital. Então ele tem um sistema de etiquetas, de tags, que você vai colocando lá, quando eu pego um determinado arquivo, eu já coloco várias tags nele, e aí quando você vai buscar, ele vai buscar por aquelas palavras-chave, tanto das etiquetas quanto do conteúdo, e ajuda você a achar, por exemplo, artigos, conteúdo que você tem ou documentos que você tem. Ele tem mais uma função de arquivamento, de biblioteca, né? O Trello, ele é um dos melhores hoje do mundo para tarefas, né? Para organizar e, inclusive, para atribuir para outras pessoas, que também pode ajudar bastante nessa gestão. Grupos de estudo, né? Às vezes a gente organiza e fica bem acessível ali os documentos. Ótimo. Que enriquecedora que foi a conversa com vocês. Fiquei super impressionada com esse desafio dos 30 segundos. Eu sou um pouquinho agoniada, mas eu confesso que você super ganhou de mim. E vou colocar aí como um desafio pessoal eu chegar na marca dos 30 segundos aí. Mas realmente a gente otimiza o nosso tempo, né? Quando a gente tem as coisas organizadas. Professor, falando questão, me veio aqui um professor uma vez falou para mim assim, gente, eu fico impressionado quando alguém pegar um livro e começa a folhear o livro sem começar pelo índice. Ele fica procurando, tá perdendo tempo. Se tu for no índice, tu já acha a página e vai direto. É mais ou menos isso que o professor falou, que a gente precisa ter agilidade com o tempo, né? Exatamente. Eu acho que até um pouco de perfil de administrador. Pode ser. Eu tenho uma amiga, inclusive se ela estiver assistindo, Júlia, um beijo pra você. Ela é muito querida, a gente trabalhou juntas no Mato Grosso do Sul. E a formação dela é administração. E uma vez eu entrei na casa dela e me chamou muita atenção. Ela tinha um cardápio na geladeira, do lado tinha um bloco de notas e ela já ia fazendo a lista de compras do lado. Aquilo me chamou a atenção, fiquei intrigado. O cardápio tudo bem, né?
Mas o bloco de notas, ela falou assim, não, isso daqui eu não paro para fazer a minha lista. O dia que eu preciso ir ao supermercado, e ela é super organizada. O dia do mercado, o dia que ela precisa ir ao shopping, por exemplo, ela tem os dias todos estabelecidos, e eu até brincava com ela, falava, eu me acho uma pessoa organizada, mas meu sonho é ser igual a você quando eu crescer. Porque ela é muito organizada, e isso otimizava, e faz muita diferença no nosso tempo, porque você não para fazer, você deu falta a nota, tá fácil, tá acessível. Se você não puder ir, alguém que tá na tua casa pode resolver esse problema para você, porque tá fácil, claro. E o planejamento, mais uma vez, essencial, né? A gente falou do planejamento lá quando a gente estudou, trabalhou hábitos de estudo, quando a gente discutiu. E hoje aqui falando sobre gerenciamento do tempo, ele realmente não pode faltar. Se tiver o planejamento, eu não vou deixar para estudar na última hora e não ter tempo suficiente, né? Eu vou me organizar, eu tenho X tempo e eu vou dividir dessa forma na semana para estudar. Isso vai ser significativo e produtivo. Se eu deixar para a última hora, eu vou ficar cansada, vai ser muito mais complicado. Então, a gente precisa ter esse gerenciamento das atividades. Gente, como tudo que é bom dura pouco, a nossa conversa também está chegando ao final, mas a gente não pode se despedir de quem está conectado com a gente sem vocês terem aí uma palavrinha. Deixe uma mensagem para quem está conectado com a gente. O momento é de vocês. Bom, você que está aí se programando para estudar, se organizar, comece pelo autoconhecimento. Existem ferramentas, existem meios da gente descobrir se a gente é mais sinestésico, se a gente é mais auditivo, visual. Comece por esse caminho. Aí você vai procurar agora uma ferramenta que se enquadra esse teu perfil e que vai te ajudar. É uma ferramenta que venha somar e não venha te tirar mais tempo, né? Então, a gente precisa saber definir nesse ponto. Pesquise, se identifique, se encontre e aí você vai encontrar o melhor caminho, né, para o hábito de estudo. E o hábito, ele não vai ser fácil, né? Ele vai precisar de um tempo para você desenvolver. E como o professor falou, rotina. A rotina ajuda bastante. Vamos manter com autoconhecimento e rotina. Eu acho que nós precisamos lembrar que nós somos livres para fazer a escolha que nós quisermos, mas nós somos sempre escravos das nossas consequências. Então, a produtividade pessoal, acima de tudo, está baseada em escolhas. Quem eu sou, quem eu quero ser, a quem eu quero agradar, o que eu quero alcançar. Então, quando eu tenho escolhas claras, eu também posso ter um caminho claro para alcançar os resultados que me interessam, e isso vai trazer também a satisfação pessoal na direção daquilo que eu estou buscando. Então, as escolhas têm que ser claras e bem feitas. Ótimo. Muito obrigada, Dr. Dércio. Muito obrigada, Clarimary. Muito obrigada a você que esteve conectado conosco. Nosso FalmaCast está se acabando. Eu encontro você no próximo episódio. E, como você sabe, aqui no FalmaCast, a sua aprendizagem está em foco. Até o próximo encontro.